salve galera, se liga só, AlohaCast iniciando. Pra quem não me conhece, eu sou o Richard, já me segue lá no Instagram, Richard_Bird. E hoje eu não estou com meu parceiro Joãozinho, hoje ele não conseguiu vir, mas vamos pra cima. Hoje a gente tá com um convidado aqui super especial, que é o Anderson Conceição. Vou falar um pouquinho sobre ele aqui, porque até tive que anotar, porque o cara é tanta coisa aqui que Nem tanto. eu me perco aqui, ó. O cara é o criador do método Média de Constância, farmacêutico, pós-graduado em PNL, escritor, palestrante, mentor, pai. É isso aí. Seja bem-vindo, Anderson. Obrigado, Richard. Prazer a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mostrando o meu trabalho. E a gente vai ter uma resenha bem legal aí hoje aí pro pessoal. Show demais. Seja bem-vindo, fica à vontade. Toma sua água aí, vamos bater aquele bate-papo Bora legal lá. e Bora vamos lá, pra Richard. cima. Então, Anderson, conta um pouquinho pra gente, um pouco da sua trajetória, o que que você faz. Tá certo, Richard. Ó, isso aí parece que é bastante coisa, mas é Uhum, tudo envolvido, é tudo, tudo tudo amarrado. no mesmo pacote ali. Eu sou o Anderson Conceição, sou farmacêutico, escritor, palestrante e sou criador do método Média de Constância, que é um método aí que veio para destravar o pessoal que tem um projeto parado, um projeto aí que não sai do papel, ou que sai do papel e nunca termina. E eu desenvolvi esse método aí para a gente conseguir, em 2025, tirar o projeto do papel de todo mundo aí. Boa. Certo, gente? E como que surgiu essa ideia? Da onde que você tirou isso? Então, Richard, o método de constância ele veio para resolver um problema, na verdade. Uhum, Porque assim, um problema que nós criamos. Influencer criou, digital criou, é um problema que o coach criou. Por quê? Eu primeiro vou te dar o problema, certo? uhum, Quero que você entre lá no YouTube agora, no YouTube, no TikTok e pesquise constância. Você vai lá e uhum, vai pesquisar constância. Vai aparecer os melhores coaches aí, os melhores influencers, e ele vai falar que você precisa ser constante, certo? uhum, Pode pesquisar lá, você vai ver, ó, você precisa ter constância. O seu projeto só vai dar certo se tiver constância. Você só vai terminar se for constante. Então todo mundo ensina que você precisa ser constante. E eu vi que isso era um problema. uhum, Por quê? Eu sei que eu preciso ser constante, mas como que eu faço isso? Porque a constância não é algo assim mensurável, não era algo uhum, mensurável assim. Então, eu preciso ser constante, mas como que eu faço isso? Então, o método média de constância ele veio para resolver esse problema. Porque, assim, projeto não combina com inconstante, isso a gente sabe. uhum, Só que se você não souber como ser constante, você vai viver à mercê de alguém te falando que você precisa ser. E o meu projeto, o meu método, ele vem para trazer isso daí. Como? Então eu desenvolvi um cálculo matemático mesmo, uhum. que é muito fácil, e o método ele vem. Posso fazer com você, não? Então a Claro, gente já vai fazendo aqui, eu vamos vou lá. explicando e a gente já vai fazendo. Então o método ele se baseia em 3 pilares. Por quê? Você só vai terminar um método se você for constante. Isso aí é o coach falou, o influencer falou, Uhum, todo mundo fala isso. A sim. Bíblia fala, porque inclusive o método ele vem de um insight bíblico. Na verdade, uma palestra motivacional que eu fiz no fim de ano, Uhum, aqui em Mogi. E essa palestra falava dos 3 pilares do sucesso, que são 3 pilares milenares bíblicos, que é firmeza, constância e abundância. E a constância, ela vem aqui para realmente ser o pilar do sucesso. Porque tem até uma frase, eu posto sempre no meu Insta uma frase do Denzel Washington falando, né, que você pode começar, mas sem constância você não termina. uhum. E eu estudando, avaliando, eu vi que a constância é baseada em 3 pilares. O primeiro pilar é a disposição, certo? Vai fazer Certo. muito sentido isso daqui, você vai ver que faz muito sentido. Boa. Por quê? Porque você não vai ser constante se não for disposto. Você pode até ter um projeto, mas se você não for disposto, não tiver, a motivação para você começar, você não vai finalizar aquele projeto. Então Uhum, muita gente tem projeto, mas pouca gente é disposto. Aí você fala assim: "Por que que um teve sucesso e o outro não teve?". Porque um tinha a disposição alta para o projeto e o outro não era disposto. Ele tinha boa ideia, ele tinha boa intenção, ele tinha um projeto que talvez seja até melhor do que muitos projetos que dão certo, uhum. mas ele não tinha disposição para nem para iniciar e nem para finalizar aquele projeto. Então o primeiro pilar da média de constância é a disposição, certo? Boa. Anota aí que eu vou fazer com você já à disposição. A gente vai fazendo o cálculo aos poucos, tá? Vamos lá. Quero que você pense em Preciso um anotar? projeto, pode anotar e depois você guarda, a gente vai fazer depois. Eu Disposição. quero que você pense em um projeto seu aí. Você tem algum projeto para esse ano? Vários, né. Vários. O pessoal pode fazer também, o pessoal que está aqui assistindo. Você tem um projeto e eu quero que você me fale de 0 a 10, qual que é a sua disposição para esse projeto. 10. Anota aí.
10, eita, tá bom, hein. Aí você me pergunta assim: "Ah, mas esse valor sou eu que tô dando, né?" Uhum. Esse valor é um valor meu, subjetivo. Sim, a constância é subjetiva. Aí não é um valor que eu vou te dar, é um valor que você, porque você conhece a sua disposição. Já viu Uhum. aquele método médico, inclusive, que é aquela escala de dor? Você Uhum. vai no médico, o médico fala de 0 a 10, qual que é a Sim. sua dor? A gente parece que é loucura, né? A gente fala: "Nossa, eu sou farmacêutico, então Uhum. eu sei o que eu tô falando". Então você vai no médico, o médico fala assim: "Ah, de 0 a 10". E você fala: "Nossa, mas eu vou falar a minha dor?" Sim, porque através do seu índice, do seu número, o médico ele vai saber se aquela dor é crônica, se ela é intensa, se Uhum. ele vai usar um anti-inflamatório mais potente ou menos potente, se vai te dar um injetável, se vai te dar um comprimido. Então, o que você fala da sua dor vai ser a solução para o médico. Então, o que você fala da sua disposição vai ser a solução para o método também. Então, a sua disposição é 10, 10. certo? Primeiro pilar. Lá dentro do meu curso, eu ensino como você aumenta a sua disposição. Porque Boa. você fala assim: "A minha disposição é baixa", só que lá dentro tem que comprar o meu curso, tem que acessar Vou lá deixar aqui na e comprar. descrição Porque você fala assim: "A minha disposição é baixa", então lá dentro eu te dou dicas, para dicas aumentar. já com neurociência, tudo baseado, não é nada da minha cabeça, Uhum. dicas de neurociência, de PNL, de como você aumenta a sua disposição para aumentar a sua média de constância. Então vamos lá, primeira parte. A Boa. segunda parte, 10, tá bem, tá bem. É A marcha, vamos pra cima. Boa. A segunda é disponibilidade. Uhum. Segundo pilar. Segundo pilar da média de constância é a disponibilidade. Se você for disponível, mas se você for disposto, mas se você não estiver disponível, Uhum. zero constância. Então a disponibilidade é tão importante quanto a disposição para a constância. Tem gente que é muito disposta, só que ele não tem tempo. Ele tem um bom projeto, projeto ótimo, a disposição lá em cima, 10 à Uhum. disposição, mas quando você para, você vai fazer quando esse projeto? Não sei. Não sei quando eu vou fazer, porque eu não tenho disponibilidade para esse projeto agora. Então a sua disponibilidade, ela vai também ser um indicativo para falar em quanto tempo o seu projeto vai dar certo, ou se ele vai começar. Uhum. Você consegue mensurar dentro da disponibilidade se eu consigo começar meu projeto hoje, se eu consigo começar o meu projeto no próximo mês, ou se nem tão cedo o meu projeto vai começar. Tudo isso dentro da média de constância. Então a disponibilidade também é importante. Por quê? Porque hoje ninguém tem tempo. Então, por que que um projeto dá certo e outro projeto não dá? Porque alguém achou tempo para fazer o projeto. Uhum. Alguém achou tempo achou disponibilidade para fazer. Hoje nós estamos aqui porque nós achamos um tempo para fazer esse projeto. O Sim. Aloha vem de um projeto de uma média de constância, certo? A gente Exato, conversou antes, você falou que está um ano aqui já, né? Isso é exato. constância, isso é disposição, isso é Uhum. disponibilidade. O dia que acabar ou disposição e acabar a disponibilidade, acaba a sua constância, acaba o projeto. Concorda comigo? Perfeito. Faz sentido? Total. Então vamos lá para a disponibilidade. 0 a 10. De 0 a 10, qual que é a sua disponibilidade para Disponibilidade esse é o projeto? tempo que eu tenho para me dedicar a esse Para projeto. se dedicar a esse projeto. Boa. Vamos lá. Esse é mais difícil, né, É. disponibilidade hoje é Porque o tempo é escasso, né? São vários projetos, então a gente tem que exatamente. se E o dividir. tempo que a gente tem é porque, assim, tem gente que tem vários projetos e tem gente que Uhum. não tem projeto, mas se distrai muito com a Sim. internet, se distrai muito com outros afazeres e não sobra tempo para aquilo que realmente vai dar sucesso para ele, que é o projeto dele. Uhum. Então ele tá parado, ele tá mexendo na internet, tá no feed, tá ali, distrações. E dentro do curso eu também ensino como você, aumenta a sua disponibilidade. E na aula de disponibilidade eu tenho um outro método que eu chamo de método UPA, que Uhum. te ensina, através desse método, como você aumenta a sua disponibilidade. UPA de UPA mesmo, unidade de pronto atendimento. Eu Uhum. linko muito com saúde, né, eu sou da Sim. saúde, então eu linko muito. Então por quê? Porque é um método que vai salvar o seu tempo. O seu tempo está perdido e o método UPA vai salvar o seu tempo. E lá eu Uhum. ensino certinho como você aumenta a sua disponibilidade. 0 a Boa. 10, Vamos lá. 8. 8, você está bem. O seu agora vamos parar por aqui, E só porque tirar uma dúvida aqui, antes da gente ir para o próximo certo, tópico. Qual que seria aqui uma disponibilidade baixa que você falaria: "Pô, você precisa trabalhar nisso"? vou chegar lá. Bora. Boa. Já vou entrar lá. Então vamos lá. Já linkou aqui, vamos fazer o cálculo aqui primeiro. Vamos lá, de 10 e 10. 8, certo? Disposição 10, disponibilidade 8. O seu projeto precisa de dinheiro, não? Sim. Bastante? Depende. Depende? Então vamos parar por aqui, porque esse aqui é um link legal agora para o Uhum. método. Sim. Porque o método ele tem 2 cálculos. O primeiro cálculo são para projetos que não demandam recurso. Boa. Existem projetos que não demandam recurso, que você já pode fazer de imediato.
Então a gente vai fazer o primeiro cálculo de imediato, tá? Sem recurso. Uhum. Então vamos supor que você já tem o dinheiro, você já tem o recurso, você não precisa de recurso agora, você só precisa de disposição e disponibilidade. Vamos fazer um cálculo básico agora? Bora. Então você vai somar 10 e 8 18, e vai dividir por 2. 9. 9. A sua média de constância é 9. O que que isso quer dizer? É isso que você me perguntou, né? Uhum. Então vamos lá, o que que isso quer dizer? De 0 a 5, você vai fazer o seu cálculo, se a sua média der de 0 a 5, é uma média baixa. Ou seja, o seu projeto, ele é um projeto que precisa ser reestruturado, precisa ser reiniciado, você precisa mexer em alguma variante que eu vou ensinar como daqui a pouco. Uhum. Ah, minha média de constância deu 5. Então quer dizer que o seu projeto, se iniciar agora, possivelmente ele vai demorar muito para ser finalizado, ou, no caso, ele nem vai ser finalizado, porque você não vai ser constante no projeto. Você Legal. não está para esse projeto. Esse projeto é legal, é bacana, mas você não está para ele, porque você Uhum. não está ou disposto ou disponível. Então, se der de 0 a 5, média baixa. Se der de 5 a 8, 5.1, né? Se der de 5.1 a 8, é uma média média, ali razoável, está no caminho. O seu projeto, ele é bom e o seu projeto vai dar certo. Só que ele vai no tempo, vai demorar um pouquinho mais, não é um projeto que é imediato. Uhum. Se a sua média de constância for de 8 a 10, que nem o seu, a sua média é alta. Quer dizer o quê? O seu projeto vai dar super certo. Uhum. Por quê? Porque você já tem o que você precisa, que é a constância. Então Legal. você tem disponibilidade e você tem disposição. Então você tem constância para o projeto, você está nele, você está envolvido com o projeto. Porque constância é conexão. Uhum. Quanto mais conexão você tem com o seu projeto, mais constância você vai ter. Disponibilidade e disposição é conexão. Então, no seu caso aí, sem o terceiro, você tem uma média de constância alta, Legal. certo? Aí você me perguntou como que eu sei se a minha disponibilidade e disposição é baixa, dentro da média. Por exemplo, vamos supor que a sua média deu 5 e você viu que é a sua disponibilidade que está trazendo a sua média para baixo. Então Uhum. você vai saber, eu preciso mexer na minha disponibilidade. Eu preciso mexer nessa variável. Aí o Anderson vai te ensinar como você mexe nessa variável lá dentro do curso. Aí você Saquei. vai entrar lá e dentro do curso você vai ver, eu preciso ter mais tempo. Como que eu faço isso? Com alguém gerindo o tempo. Richard, a gente está em 20, hoje é 20 de fevereiro? 22, né? 22. 22 de fevereiro. 22 de fevereiro eu gravei um curso, gravei esse ano esse curso. Gravei, editei o curso. Já escrevi um livro que vai ser lançado em setembro. Boa. Esse livro na Expo Cristã. E escrevi um e-book. Então, no dia 22 de fevereiro, o Anderson, que é pai, eu sou farmacêutico. Na Uhum. verdade, eu gerencio assistência farmacêutica de Poá, então é toda hora alguém no telefone, toda hora alguém ligando. Sou pai, sou esposo, sou escritor, então gerir esse tempo é muito difícil. Se não fosse a média de constância, eu não conseguiria. E tem vários projetos aí pro ano de 2025 que eu pretendo e eu sempre coloco a média de constância. Uma dica legal é que você precisa fazer a média antes do seu projeto. Por quê? Porque você nem começa. Você não quebra a cara depois. Uhum. Eu faço a minha média deu baixa, deixa eu estruturar primeiro esse projeto, deixa eu ver o que que eu preciso melhorar, aí eu começo o projeto e depois eu vou aplicando no meio do projeto a média ainda. Então, certo? Então Certo. até aí perfeito. Quando eu iniciei a média de constância, eu só fazia disposição e disponibilidade. Teve um projeto meu que deu errado, porque eu não tinha recurso. Uhum. Eu falei: "Meu, tá faltando algum pilar aqui", porque eu estava muito disposto, estava muito disponível, mas era um projeto que demandava recurso, e eu não tinha na época. Eu falei: "Meu, preciso colocar essa variável dentro do método, que é o Uhum. recurso", porque você tem que estar, disponível, disposto, mas se você não tiver o recurso, você também não vai conseguir fazer o seu projeto. Aí o recurso não é algo que você dá, não é um número aleatório, é o do que Uhum. você precisa. Vamos fazer com o seu? Bora. Pode fa Recurso. Mas pode é o que? falar número aleatório, tá? Uhum. Pode ser número aleatório. Vamos supor que você precisa de R$ 1.000 para iniciar o seu projeto, Uhum. e você tem R$ 300. Então o seu recurso é 3, certo? 3. Boa. Vamos fazer esse exemplo aqui, eu preciso de R$ 1.000 e o meu recurso é 5. Então meu recurso eu tenho 500, então o meu recurso é 5. Uhum. Então o seu recurso, na verdade, é aquilo que realmente você tem, porque quando se trata de recurso, você não pode ser hipotético, né, tem que ser o recurso que realmente eu Tem que ser preciso exato. e o que realmente eu tenho. Preciso de 10.000, tenho R$ 1.000, meu recurso é 1, então meu Uhum. recurso é baixo. Então, aí você vai colocar nessa média, você vai somar disposição, disponibilidade e recurso. Deu 18 com 3, 21. 21. Aí você divide por 3 agora,
para dar média. Seria 7. 7. Então a sua média que era alta sem recurso virou média com recurso, você viu? Uhum. Como já muda? Eu quebrei minha cara, porque eu tinha os 2 e não tinha o recurso necessário, comecei o projeto e não consegui finalizar o projeto, aí eu coloquei o recurso dentro da média. Uhum. Então o pessoal que precisa de recurso tem que colocar esse recurso na média, Boa. que e você precisa fazer antes. Eu tenho R$ 200, preciso de 1.000, meu recurso é 2, eu preciso de R$ 800 para iniciar esse projeto. E lá no curso eu ensino também, é bem bacana essa parte do recurso, porque recurso, assim, é dinheiro, né, como que eu consigo dinheiro? Mas lá no curso eu ensino também como que você aumenta recurso até mesmo sem dinheiro, às vezes. Uhum. Às vezes você não tem o dinheiro, mas você vai conseguir aumentando recursos que são não rentáveis, né, não monetários. E eu ensino lá dentro do curso algumas técnicas, algumas táticas para você conseguir aumentar esse recurso, nem que seja um pouco aí para aumentar a sua média, e depois você consegue o dinheiro necessário para fazer o seu projeto. Então a média de constância, ela vem resolver esse problema, porque todo mundo sabe que tem que ser, mas ninguém sabe como. Uhum. Como que eu vou ser constante? E lá eu ensino passo a passo para você conseguir tirar o projeto do papel em 2025, porque projeto tem um monte, e tem muito projeto bom. Às vezes eu converso com as pessoas, eu já fiz esse método, eu fiz com a Adri, a repórter aqui de Mogi, a minha esposa eu faço sempre com ela, então eu sempre vou lá e acabo com o projeto dela, porque ela tem um projeto maravilhoso. Sou instrutor de projetos lá, ela tem um projeto maravilhoso, aí ela chega para mim: "Nossa, vamos fazer assim, assim, assim. Você já fez a média de constância?" "Não, vamos fazer a média de constância?" Já deu 3 sobre a média de constância, você não tem tempo para fazer esse projeto. "Ah, mas não, mas ia ser bom", "Mas você não tem tempo, você não vai finalizar". Então Uhum. eu já destruí uns 3, 4 projetos dela lá em casa, eu sou instrutor de projeto. Mas a gente vai e consegue rever, consegue achar um tempo. "Ah, eu vou ficar com as crianças", ela precisava fazer uma pós-graduação, e ela não tinha tempo para pós-graduação. Uhum. A gente teve que, né, ter essa disponibilidade. "Ah, eu fico com as crianças para você tal dia e você faz isso tal dia". Então a gente precisou aumentar essa disponibilidade dela para ela conseguir terminar a pós-graduação dela. Então a gente teve que se ajustar lá em casa, porque pela média de constância seria baixo. Então vamos fazer primeiro o que precisa ser feito, ajustar esse projeto para dar certo. Hoje ela já fez a pós-graduação, já está formada, porque a gente conseguiu ajustar através do projeto. É muito interessante esse projeto aí, e serve para tudo, né. Bacana demais, é. É o que você falou agora, né, você consegue para vários aspectos, né, da sua vida usar isso, né. Exatamente. Por exemplo, quem quer falar um novo idioma, tem gente que começa curso de inglês todo ano. Uhum. Começa todo ano, todo É, janeiro e começo de vai e ano é ter o é leu o o verbo to be e já é o acabou. mês do projeto, né. É Começo isso de mesmo. ano, quer emagrecer, quer aprender a falar É isso inglês, mesmo. Aprendeu o verbo quer to abrir uma be, empresa. não consegue mais. Aí quer abrir uma empresa, não consegue. Uhum. Aí a pessoa: "Ah, esse ano é projeto fitness". Aí a Uhum. primeira mensalidade gastou, acabou, Já não era. vai mais à academia. Por quê? Porque são pessoas que não têm constância. E Uhum. projeto não combina com constante. Grave isso daí, deixa eu até olhar ali, tá. Vou olhar ali Ah, fala pessoal. direto ali pra Gente, galera. projeto não combina com pessoas inconstantes. Se você é inconstante, primeiro você precisa ser constante, para depois você iniciar o seu projeto. Então, Bacana. e é para todos os nichos, empresa, igreja. Eu sou de ambiente de igreja, então você Uhum. usa muito também para quem quiser motivar, para quem quiser, você tem os seus membros lá, a gente sabe que igreja tem gente de todo, né, todo aspecto, quem é motivado, quem não é motivado, e você consegue usar também a média para motivar as pessoas. É bem bacana. Bacana demais. E até linkando um pouco, você criou esse método, mas você também é pós-graduado em PNL, né. Você Isso, utiliza bastante disso dentro do curso? muito. Dentro do curso eu utilizo bastante PNL. Na verdade, para minha vida, eu utilizo bastante PNL, né, porque eu fiz pós-graduação por uma necessidade minha, de destrave mesmo. Na verdade, a PNL veio com a minha esposa, porque ela é neuropsicopedagoga, então ela utilizava muito, tinha uma mentora dela, né, uma coach que ela via muito que era formada em PNL. E eu assistia os vídeos, assim, eu falava: "Nossa, legal o que ela tá falando, faz sentido para mim, é bem bacana". Uhum. E ela falou: "Ah, por que que você não faz PNL? Vai ser legal para você, vai te destravar". Eu sempre gostei de comunicação. E eu sempre fui escritor, então sempre gostei, né, de me Uhum. comunicar com as pessoas através da escrita ou da fala mesmo. E aí eu fui atrás da PNL e fui fazer uma pós-graduação e me destravou muito. E tem 2 conceitos de PNL que eu uso muito, no meu curso e na minha vida, que o primeiro conceito, eu até estava conversando com você aqui, né, Uhum. o primeiro conceito é a crença limitante. Crença limitante, inclusive a crença limitante você usa para constância também. Porque se você tem uma crença limitante que o seu projeto não vai dar certo,
esse projeto não vai dar certo. Você tem que destravar isso daí, você não vai ser constante. Se você já começa achando que não vai dar certo, Realmente não vai você dar não vai certo. ser constante. E eu sempre fui ligado com essa coisa de crença limitante, porque, assim, eu vim muito novo para São Paulo, eu sou baiano, nasci Uhum. na Bahia, Ubaitaba, quem conseguir falar Ubaitaba aí. Nasci na Bahia, eu vim muito novo para São Paulo. E eu lembro de um episódio em família, a gente, né, família muito pobre, aí eu lembro de um episódio em família que alguns parentes, quando a gente chegou, falou para minha mãe que os fi somos em 6, eu sou o caçula de 6 irmãos, e alguém falou para minha mãe que ela não deveria ter vindo para São Paulo, porque ou a gente ia morar debaixo da ponte, ou nós seríamos bandidos, traficantes. E eu era muito novo, mas isso ficou na minha mente, e eu cresci com isso na minha mente. Todo projeto que eu ia fazer, todo projeto, eu lembrava dessa fala, Uhum, lembrava dessa palavra: "Ó, você tem que morar debaixo da ponte, você tem que ser bandido", porque alguém falou isso pra você lá atrás. uhum, Às vezes na nossa vida a gente caminha com uma crença limitante, a gente não consegue fazer nada, porque alguém falou que a gente não consegue fazer, porque alguém falou que você não é capaz de fazer, e você trouxe aquilo. virou um PNL, né, bloqueio. programação, né. A gente Uhum, estava conversando sobre isso também, programação. Você programou, você instalou isso na sua mente que você não vai fazer. E vários projetos meu que eu ia fazer, isso voltava para mim. Falava: "Meu, eu acho que isso não é para mim mesmo não. Se desse errado então, se era um projeto que eu começava e dava errado, então a primeira coisa eu falava: "Não, acho que não é para mim mesmo não. Acho que eu não uhum, vou conseguir isso daí". E a PNL, ela me ajudou muito a me destravar disso de crença limitante. E aí, na verdade, é até bíblico, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Certo? uhum, Então, tudo que você ouve, você gera uma crença. Pode ser uma crença positiva ou pode ser uma crença negativa. Se alguém fala para você assim: "Ó, você vai dar certo", você gerou uma crença positiva. Se alguém fala: "Não vai dar certo", você não vai dar certo, você gerou uma crença negativa. uhum, E você instalou aquilo na sua mente. Aquilo ali virou um karma, assim, um mantra. A crença limitante é um mantra que a gente leva que nos impede de realizar projetos. E a PNL, ela me fez destravar isso daí, tirar essa crença limitante, saber que sim, eu posso ser. Porque a PNL é o quê? Ela busca modelos. Então ela pega modelos que deram certo, modelos que conseguiram, para que eu possa trazer esse modelo para minha vida. uhum. Então alguém deu certo. O que que ele fez que deu certo, que eu também posso fazer, que vai dar certo comigo? É uma máquina. É um programa, é um código. Se aquele código deu certo com ele, por que não pode dar comigo? O mesmo código. Então Uhum, a PNL, ela traz isso daí. E o outro conceito dentro disso daqui, que é o conceito da PNL mesmo, é que o mapa não é o território. O que que é mapa e território? O mapa é o que você vê da vida. São as suas emoções, as suas experiências profissionais, pessoais. Então o mapa é a visão que você tem da vida, mas a vida é um território, não é um mapa. Então a PNL traz isso muito forte. O que você vê da vida não é exatamente o que a vida é. O que você acha da vida não é exatamente o que a vida proporciona para você. E, por exemplo, alguém fala assim: "Ninguém gosta de mim". Esse é um mapa que a pessoa tem da vida, é a visão que ela tem da vida. uhum, Mas aí vem a PNL e te mostra o território e fala assim: "Me fale alguém que gosta de você". "Ah, a minha mãe gosta de mim". Então não é mais ninguém que não gosta de você, já tem uma uhum, pessoa. Tem mais alguém que gosta de você? Ah, tenho o meu marido, o meu filho gosta de mim, então não é ninguém que não gosta de você. Você viu como que já mudou o uhum, território aqui da pessoa? O mapa dela que ninguém gostava já mudou para o pai, para o marido, para o filho, para a mãe, para a melhor amiga. Então ela já viu que ela tem um monte de pessoa que gosta dela. Ou tudo que eu faço não dá certo. Crença limitante, é um mapa. uhum, Aí vem alguém e fala assim: "Me fala uma coisa boa que você faz". "Ah, eu sou boa em pintar", ou "Eu sou boa em desenhar", ou "Eu sou boa em fazer tal coisa". O seu mapa falava que você não fazia nada certo. O seu território, ele fala que você pode fazer tantas coisas boas, tantas coisas interessantes, só que você está limitado, porque a sua visão de mapa é muito pequena. Então a PNL ajuda você a expandir esse mapa, a você realmente ver como que é o território. E isso me ajudou muito na minha carreira profissional, na minha promoção, por exemplo. Às vezes a gente, né, acha que não é capaz de assumir um cargo, acha uhum, que não é capaz de assumir um gerenciamento, acha que não é capaz de assumir: "Ah, eu vou ser encarregado, ah, eu não sirvo para isso, eu não gosto disso", isso é crença limitante. "Ah, isso não é para mim, é muito BO e não sei o quê", isso é crença limitante. uhum. Você consegue, o outro conseguiu, por que você não consegue? Na área profissional, crença limitante é muito. Eu já trabalhei em várias empresas, em vários locais, e uma coisa que eu vejo das pessoas é que elas sabem fazer, são boas no que fazem, gostam do que fazem, mas não conseguem subir.
não conseguem ser promovidas ou assumir um cargo maior, porque elas têm uma crença limitante ali dentro delas. Não conseguem. Simplesmente elas falam: "Isso não é para mim, eu gosto de ficar aqui". Não, mas Uhum. dentro da mente dela, ela quer ser promovida. Mas ela precisa falar para as pessoas que ela não quer ser promovida, porque ela acha melhor, mais justo. Na cabeça, no mapa dela isso é mais justo, no mapa dela isso é mais humano. E eu Uhum. ficar aqui, eu não vou subir, não vou ensinar ninguém. Na verdade, isso é uma crença limitante. E a PNL ajuda e me ajudou muito quanto a isso. Ajuda a destravar a pessoa, né? Muito, porque é programação, é aquilo que a gente estava conversando. Você Uhum. pode colocar um programa na sua mente e você pode tirar um programa da sua mente. É uma máquina. Nossa Uhum. mente é uma máquina. Os criadores da PNL, eles realmente se basearam nessa premissa, que a nossa mente é uma máquina. Um era programador, inclusive, que era o Joe Grinder e o Richard Blunder. Um era programador e o outro era linguista mesmo, né? O outro trabalhava com comunicação, trabalhava com a linguística especificamente. E eles desenvolveram esse método exatamente, que eu posso programar através Uhum. da palavra, da comunicação, no neuro, né, da comunicação que vai gerar uma crença neuro, eu vou programar a minha mente para alguma coisa que deu certo. Por isso que é programação neurolinguística. Bacana demais. Bem bacana. E assim, tem algum fator que pode atrapalhar? Por exemplo, no média de constância ali, você tem aqui a disposição, a disponibilidade, o recurso, mas, por exemplo, outros fatores que podem atrapalhar, como pessoas, ambiente, podem influenciar? Pode influenciar muito. Só que assim, quando você está com a disposição, com a disponibilidade e com o recurso, você está muito focado, Uhum. porque você está conectado no seu projeto. Porque na verdade o ambiente e as pessoas, sempre alguém ali vai tentar minar, Uhum. seja ambiente, seja pessoa, seja alguma coisa ruim que aconteça nesse meio, mas se você está disposto e está disponível, você está programado para aquele projeto. Uhum. Pode ser que tenha o intercalço? Pode ser sim, mas vai dar certo, não tem como não dar certo, porque a sua constância é muito alta. E a constância, ela é linear, Uhum. certo? A constância é linear. Então mesmo que nessa linha aqui você desça um pouquinho, a tendência é que você volte, porque a sua disposição e a sua disponibilidade é muito alta. E você sabe, através do curso, como aumentar. Se ela diminui em um aspecto, você vai saber como aumentar no outro. Eu estava disposto, mas agora eu não estou por conta disso. Mas lá no curso eu ensino que tem outro aspecto que você pode aumentar, você pode melhorar. Então a disposição, ela vem de vários aspectos, que eu falo lá no curso. Então são cinco aspectos. Se um abaixa, eu consigo aumentar o outro. Então eu Uhum. consigo manter a minha disposição alta. Tempo também. Se o meu tempo iniciei o projeto, tenho menos tempo agora, o que que eu consigo fazer para minha disponibilidade continuar alta? Lá eu ensino esses passos dentro do curso, como que você consegue mexer nessas variáveis, Uhum. certo? Eu não vou dar spoiler aqui, porque eu preciso vender o curso. Então se você quiser saber como aumenta a É disposição só a ponta do iceberg. se você quiser saber como aumenta a disposição e aumenta a disponibilidade, você vai lá no curso que eu vou ensinar essas variáveis e até o recurso também eu ensino dentro do curso. Mas é legal, que eu queria que o pessoal fizesse esse cálculo em casa, a gente Uhum. já ensinou aqui, para ele já ver a média de constância dele. Eu tenho certeza que, se 10 pessoas fizerem, a sua está muito boa, mas se 10 pessoas fizerem, 6 vai dar baixa, Uhum. porque as pessoas não têm tempo hoje em dia, e muito menos disposição, porque a gente vive em um mundo louco, né, é uma loucura. Então a gente trabalha, a gente estuda, aí é academia, é aula de não sei o quê, é Instagram, é TikTok, é Tinder, é Twitter. Tudo, né? Então é Tudo para tudo que distrair. você sai do Instagram, você vai para o TikTok, sai do Uhum. TikTok, vai para o Facebook, sai do Facebook, vai para o Twitter. Então você fica ali, o seu tempo fica aqui, né, e você Uhum. não tem tempo para o seu projeto. Então eu tenho certeza que, se de 10 pessoas fizerem em casa, o pessoal pode comentar, né, então pessoal, Sim. faz a média aí e comenta pra gente ver, né. Seria Boa. legal o pessoal ir Show. comentando e coloca aí qual que é a sua média de constância. Então você vai vamos falar de novo, só para o pessoal frisar Bora. aqui? Vai lá. Então você vai pegar a sua disposição de 0 a 10, vai pegar a sua disponibilidade de 0 a 10 e vai Uhum. pegar o seu recurso de 0 a 10 dentro daquilo que você tem, se você precisa de recurso, e vai dividir por 3. Aí você vai comentar qual que é a sua média de constância, para a gente saber se você é uma pessoa que tem constância baixa, que é de 0 a 5, se você tem constância média, que é de 5 a 8, ou se você tem constância alta, que é de 8 a 10. Aí a gente vai saber como que está o seu projeto e pode comentar lá, a gente consegue falar com você como que está a sua média Bacana. de A gente constância. vai responder cada um que comentar aí. A gente responde, vai ficar bem legal, a gente interage sobre a média de constância. Bacana demais. Assim, o que que eu noto hoje? É que a galera tá muito no automático. Sim, Então a pessoa acorda para trabalhar,
no mesmo horário, almoçar no mesmo horário, sai do trabalho, faz a mesma coisa depois, academia, vai para a faculdade e acabou o dia. Então isso às vezes acaba travando a pessoa, porque ela não Sim, consegue começar nenhum projeto, né? Se ela exatamente. não tiver um pensamento diferente. Só que o interessante é que todo mundo tem um projeto, né. A pessoa não consegue, mas ela tem um projeto, todo mundo tem um sonho. E no curso eu também ensino essa diferencinha, né, de sonho e projeto. Uhum, Então lá no curso eu também ensino, porque para virar constância precisa virar projeto. Enquanto tá aqui na linha do sonho, esquece, porque uhum, sonhar todo mundo sonha, mas projetar são poucas pessoas. Então a gente precisa sair da linha do sonho para a linha do projeto. Às vezes a pessoa não consegue, você falou assim: "Ah, tá no piloto automático", e a pessoa não consegue desenvolver, porque ainda é sonho. uhum, Não virou projeto ainda. Porque a partir do momento que vira projeto, aí essa pessoa vai se disponibilizar mais, se dispor mais e vai começar a pensar em recursos para isso. Mas enquanto tá aqui no dia: "Ah, eu sonho em fazer isso, um dia eu vou fazer isso, qualquer hora eu paro para fazer isso", é sonho. uhum, E sonho não leva em lugar nenhum. Projeto que leva, é o projeto que vai movimentar a pessoa. Então e lá no curso eu também ensino, a gente precisa uhum, sair do sonho e começar a projetar. Parar de ser sonhador e virar projetista. E uhum. aí a gente consegue a pensar em constância. Enquanto é sonho, você não consegue nem fazer a média, porque precisa ser projeto. Sonhar só dormindo, né? É, sonhar só dormindo. Você acordou, precisa projetar. Precisa ter Senão ação, né? exatamente, senão não vai dar certo. Você precisa pegar esse sonho aí e realmente materializar esse sonho. Senão você vai dormir, vai sonhar e dorme e sonha de novo e passa a vida inteira sonhando. Uhum, Cara, e tem tanto projeto bom e é bem bacana que a gente conversa com as pessoas assim, e a gente vê tanto projeto bom, né, que a pessoa tem. Que alguns projetos que resolvem mesmo a vida de pessoas, que daria muito dinheiro, inclusive. uhum, Porque exato. o que dá dinheiro são soluções, né. Uhum, Então tem pessoas que têm a ideia, têm um projeto, mas é tudo um passo de sonho. Ele nunca para falar: "Eu vou resolver a vida de alguém, eu vou fazer esse projeto dar certo". Por que que a gente se eu pedir para as pessoas pensarem em pessoas que deram certo, influenciadores, coaches, ele vai pensar em 10 nomes, porque são 10 pessoas que saíram do sonho. uhum, São 10 pessoas que pararam de sonhar e começaram a projetar. Então a diferença de quem dá certo para quem não dá certo começa no sonho. Sonhar todo mundo sonha, projetar são poucos. Então você não vê todo mundo sendo Thiago Brunet, você não vê todo mundo sendo David Leonardo, uhum, Pablo Marçal, você não vê todo mundo sendo e eles mentoram muita gente, eu sempre falo isso para todo mundo. "Ah, eu comprei um curso do David Leonardo, do Thiago Brunet, do Pablo Marçal, de não sei quem". Falo: "Beleza, mas quantos David Leonardo tem? Quantos Pablo Marçal que tem? Quantos Thiago Brunet que tem, que você uhum. conhece?". "Ah, eu conheço poucos". Por quê? Porque não adianta você comprar um curso e continuar sonhando, você tem que projetar. Exato. Depende de você também, não depende só dele. E às vezes a pessoa compra um curso e culpa quem Caramba, fez, né: "Ah, cara eu que é o comprei dono. o curso do, sei lá, do Paulo Marçal e não deu certo". Ele só te deu o remo. Uhum. Você estava no barquinho aí que é seu sonho, e ele te deu o remo que é o projeto, mas você precisa remar, fazer uma Aplicar, né? forcinha. O que vai mudar o jogo é a ação, né? Exatamente, a média de constância ela vem para isso, para te ajudar e para te auxiliar. É legal que não é nichado, então Uhum. serve para qualquer área, qualquer projeto que você vai fazer, a média de constância dá certo. E é validado, funciona comigo, funciona com a minha esposa, já fiz com várias pessoas onde eu trabalho, eu já fiz, e as pessoas me perguntam, né, por isso que eu falei: "Meu, eu tô dando muita coisa de graça". É muito de graça isso daqui, porque as pessoas faziam a média de constância, dava certo, até Uhum. ganhava dinheiro e eu falava: "Meu, eu também Preciso será que empacotar não isso. sobra nada para mim aí não?". Sobrou uma coisa pra mim, eu falei: "Meu, eu tenho que validar isso daqui". Já Uhum. validei, fiz com as pessoas pra validar mesmo, pra ver se dava certo. Validei o projeto, falei: "Agora sim, agora isso aqui vai deixar de ser sonho, agora isso aqui vai ser projeto, Uhum. vou estruturar, vou gravar, vou lançar na plataforma e com certeza vai mudar a vida de muita gente". Bacana. E assim, o que trava muitas pessoas hoje é a procrastinação, né? Muito. Você consegue dar algumas dicas pra galera que quer sair disso? Primeiro a constância, parar de procrastinar é ter constância. Uhum. É você assumir a sua motivação. Então, procrastinação é o contrário de tudo isso. Contrário de constância, contrário de motivação, contrário de conexão. Por que que a pessoa procrastina? Porque ela não mensura. É aquilo que eu te falei logo no começo. A gente sabe que precisa ser, mas não sabe como. Então, se Uhum. a pessoa não souber como, ela vai procrastinar. Não sei como faz. Eu até Uhum. quero fazer, mas eu não sei como faz. Então, o principal da procrastinação é exatamente a motivação. E você precisa motivar. E motivação tem muito a ver com dopamina, tem muito a ver com recompensa.
Então, a pessoa lá eu ensino, vou dar só um spoiler aqui quando eu falo de disposição, eu Uhum. falo muito de dopamina, porque nós somos uma geração dopamina, né. Nós somos uma geração que vive de dopamina. Uhum. Quando você está passando o seu feed do celular, a gente fala que essa é uma dopamina rápida. É a dopamina mais prejudicial que existe, são as redes sociais. Por quê? A dopamina é o quê? É a expectativa de prazer. Então você chegou, viu alguma coisa interessante na rede social, a sua dopamina fala: "Quero mais". Então já gera a expectativa de Uhum. você querer mais. Você vai rolando o feed, vai injetando pequenos picos de dopamina na pessoa e a pessoa fica viciada naquilo. Por que que a pessoa procrastina? Porque ela usa a fonte dela de dopamina, em lugares errados, como por exemplo o celular. Uhum. Então todo o tempo dela tá para rede social, todo o tempo dela tá para alguma coisa que não vai fazer essa pessoa crescer. Então essa é a procrastinação. E a dopamina, ela é uma fonte saudável, pode ser uma fonte saudável e uma fonte extremamente prejudicial. Tanto é que a dopamina, ela é o principal, neurotransmissor, que está presente no vício, seja Uhum. vício de droga, de pornografia, de internet, tudo é dopamina. Tudo está envolvido ali na rede de dopamina no nosso sistema nervoso. Então, quando você vai procrastinar e precisa de motivação, você tem que saber mexer com a dopamina. Eu ensino lá no curso também como que você mexe com a dopamina, como que eu Uhum. uso essa dopamina para ser o meu propulsor, para ser ali o meu foguete, né. Para você conseguir sair do lugar, você Uhum. precisa injetar dopamina boa em você. Dopamina que te dê expectativa de mudança, que te tire do lugar, que faça você ter o primeiro passo. O primeiro passo é o pior de todos. Uhum. E o primeiro passo é o que tira do lugar. Às vezes você fala: "Mas é só o primeiro passo", mas é o que tirou você do lugar. E Sair para da isso você inércia, né? precisa exatamente. Então precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é a média de constância. Com certeza, gente. Mas tudo envolve, né, constância, né? Sim, com certeza. Você precisa, eh, ter isso na sua mente, que se você não for constante, você não vai para lugar nenhum. Uhum. Você vai ficar parado, aí você vai ver as pessoas saírem do lugar, as pessoas passando na sua frente, as pessoas, alguém que começou depois de você, Uhum. terminou primeiro, porque essa pessoa foi constante. Aquela velha história, né, da tartaruga e do coelho, tem até vários vídeos, eu até postei esses dias o vídeo que eles fizeram de verdade aquela corrida, né, Uhum. colocaram a tartaruga, colocaram uma lebre e um coelho para fazer. E a lebre sai disparada, correndo, e a tartaruga vindo não passa. E a lebre correndo, correndo e a tartaruga não passa. Uhum. Chega um momento que a lebre se distrai, ela tá vindo correndo, tem essa corrida mesmo, os cientistas fizeram, e a lebre, ela se distrai e ela para olhar o que tá acontecendo, e a tartaruga tá lá, focada num passinho. Quem ganhou a corrida? Tartaruga. Por quê? Porque ela foi constante. A lebre começou acelerada, parava, acelerava, parava, acelerava, parava. E a tartaruga vinha sempre Uhum. na constância. Então, às vezes, a constância não é que ela vai te fazer, conseguir primeiro, mas vai te fazer conseguir. Porque não é uma corrida. Às vezes a gente acha que o nosso sucesso é uma corrida. Eu Uhum. preciso ter sucesso primeiro que o Richard. Corrida contra o tempo. Exatamente. Eu preciso ser alguém mais bem-sucedido primeiro que o Richard. Eu Uhum. preciso que o meu projeto dê certo primeiro que o Richard, mas não é isso. Não é quando você vai chegar, é se você vai chegar. Você tem que Uhum. ter isso em mente, você precisa chegar. Não importa quando, você vai chegar no seu projeto, mas para isso você precisa ter constância, senão você nem sai do lugar. Boa. E assim, pra quem quer mudar o jogo esse ano, 2025, quais hábitos a galera podem adquirir aí pra mudar o game? Cara, primeiramente você tem que mudar a mente. Eu sempre falo, você não muda de vida se não mudar a sua mente. É o Uhum. que a PNL fala, é o que a neurociência fala. Então, para começar 2025, você tem que mudar de mentalidade. A mentalidade é o foco de todo sucesso. Se você não mudar a sua forma de pensar, se você não mudar, não tirar a sua crença limitante, se você não falar: "Meu, eu acho que eu posso dar certo também", então você precisa primeiramente começar a investir em você. Uhum. Investimento é tempo, recurso e disposição. Ó, constância. Você precisa começar a investir em você. Você precisa estudar. Você precisa começar a ler livros. Ó, gente, eu sou escritor também, né, pra falar Uhum. daqui a pouco. Você precisa começar a ler livros, Sim. livros que te edifiquem, livros que vão te levar para algum lugar, livros de desenvolvimento pessoal. Então, a minha dica, estamos em fevereiro ainda, comece a investir em você primeiro. Uhum. Então, quando você começa a investir em você, você começa a abrir aquilo que eu acabei de falar do território, você começa a expandir o seu território, porque você começa a se achar mais capaz. Agora eu sou mais capaz, por quê? Porque eu estou investindo em mim. Você só investe naquilo que você acha que dá certo. Uhum. Concorda comigo? Com certeza. Por que que você não está investindo em você então? Porque você está achando que você não dá certo.
A partir do momento que você achar que você dá certo, você vai começar a investir em você. Esse é o segredo do sucesso. Uhum. Primeiro você acha que dá certo, depois você investe em você. Se alguém for te vender algum produto, algum imóvel, algum carro, e você acha que não dá certo, você investiria? Richard, tem um terreno bom ali pra gente comprar. Vamos? Você acha que não dá certo, você investe? Certeza não. A gente também é assim. Se eu acho que o Richard não dá certo, eu não vou investir no Richard. Uhum. Só que isso começa com você. Se você não acha que você vai dar certo, você não investe em você. Então as pessoas, elas acham que dão certo, mas aí fica a pergunta: você tem investido em você? Quanto tempo você tem investido em você? Quanto recurso você tem investido em você? A gente investe recurso para tudo, né? Uhum. Menos na gente. Então estudar é recurso, ler é recurso, porque recurso não é só financeiro, não é só dinheiro. Às vezes você lê um bom livro já é um recurso. Uhum. Meu, aula no YouTube, o YouTube é o maior professor que existe na E atualidade, gratuito ainda. gratuito. Você não precisa comprar nem curso. O ideal é que depois que você aprendeu tudo no YouTube, você vai validar isso daí. Uhum. O curso ele serve para quê? Para você validar, certificar. Ó, eu sei fazer isso e tô certificado. Então é bacana também. Mas você consegue gratuitamente assistir qualquer aula no Uhum. YouTube. E às vezes assistindo uma hora você tem um insight daquilo. Você tem um insight de um projeto, você tem um insight de desenvolver um programa novo, um aplicativo novo. Tem Uhum. gente que está assistindo um programa, meu, isso aqui pode dar muito certo, vou fazer um aplicativo disso daqui, vou fazer um curso online disso daqui, vou escrever um e-book sobre isso. Uhum. Às vezes é uma área que você domina e você nunca pensou em escrever um e-book. Mas você vê alguém falando que e-book pode dar certo. Você fala, mas eu sei, eu domino. Eu domino culinária, eu domino fitness, né? Eu Uhum. domino agora toda a parte aqui de saúde, de bem-estar. Então eu posso ensinar alguém, porque eu tenho um domínio sobre isso. Eu domino comunicação. Quem não precisa de comunicação hoje em dia? Todo mundo. Quem não precisa se comunicar hoje em dia? Fala pra mim. Quem dá certo sem se comunicar hoje em dia? Tudo é venda. Então a gente tá aqui, o Aloha tá aqui pra quê? Pra vender o Aloha, certo? Uhum. Pra quê? Pra ter mais seguidores, pra ter patrocinadores. Então a gente tá aqui vendendo produto. Por quê? Porque a gente precisa que as pessoas venham até a gente. E isso só se faz através da comunicação. Então, hoje em dia, só dá certo quem se comunica. Tem até aquela frase, né, quem não se comunica se trumbica, né, que é do apresentador, bem famosa, né. E é exatamente isso. Se lá atrás já era assim, imagine hoje na era digital. Uhum. Todo mundo quando você vai procurar um produto, você precisa saber qual que é a comunicação desse produto, certo? Então você vai no YouTube, você vai no Google, você vai no Facebook, você vai no Instagram, para ver como que aquele produto está se comunicando com você. Se ele Uhum. tem uma comunicação ruim, você não vai comprar esse produto. Às vezes você compra um produto pior que teve uma comunicação melhor. Então a comunicação é a chave para o sucesso. Minha dica para 2025: quer ter sucesso? Vá se comunicar melhor. Se comunique melhor. Aquele cargo vai ser seu, que você espera. Aí você fala assim: "Ah, o outro pegou porque ele é puxa-saco". Às vezes não, às vezes é porque ele se comunica melhor Uhum. que você. Com certeza. Já pensou nisso? Não é que ele é puxa-saco, é porque às vezes ele se comunicou melhor. Dentro da empresa hoje em dia, ô Richard, tem 2 classes de pessoas que a gente chama. Primeiro é a hard skill. O que que é hard skill? É aquela pessoa que é totalmente técnica. Eu sou farmacêutico, então vamos falar aqui de farmácia. É o farmacêutico que entende tudo de farmacologia, entende tudo de farmacocinética, entende tudo de atendimento. É uma pessoa que é craque em farmácia, é o melhor farmacêutico do mundo, ele é o hard Uhum. skill. Ou então o cara que ele é do TI, ele sabe tudo da programação. Ele sabe programar, fazer aplicativo, Uhum. segurança, tudo. Código de segurança, tudo ali ele sabe. Ele é o hard skill. As empresas precisam desses profissionais? Claro que precisam. Precisam de gente técnica. São as habilidades, né? Exatamente. Mas hoje as empresas não querem só mais alguém hard skill, elas querem o soft skill, Uhum. que é o quê? Alguém que sabe se comunicar, alguém que tem inteligência interpessoal, alguém que sabe lidar com equipe, alguém que sabe atender um cliente, Uhum. alguém que sabe vender um produto, e isso tudo parte da comunicação. Então, se você não se comunicar, você pode ser o melhor técnico do mundo, mas você não vai ser o melhor profissional. Uhum. Porque você tem a técnica, mas você não sabe passar. As pessoas não sabem quem você é. E para saber quem você é, você precisa de comunicação, precisa saber se comunicar. Então a comunicação em 2025, quem não se comunica se trubica, com certeza. Aprenda a se comunicar, então. Dica número 1: aprenda a se comunicar.
E você não precisa ser falador. Eu sou muito Uhum. falador. Você tá vendo aqui, eu tô falando aqui, né, até Vambora. me corta aí, senão já me corta. Mas você precisa aprender a se comunicar, Uhum. porque se e a comunicação não é só você ficar falando, 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 porque existe 3 tipos de comunicação, né, que é a comunicação verbal, que é aquela que você fala, são as palavras, a gente pode até falar daqui a pouco, se der tempo. Uhum. Tem a comunicação não verbal, que é aquela que é a sua postura, que é do jeito que você se veste, a forma que você está vestido está adequada para o cargo que você assume ou para o cargo que você quer assumir, que é melhor ainda. Você já está vestido para o cargo que você quer assumir, então a forma que você se veste, a forma que você, se comunica com os braços, com os gestos, a forma que você olha para as pessoas, a pessoa chega no ambiente, você é o cara mais técnico do mundo, a pessoa chega no ambiente, você olha para ela, você percebeu aquela pessoa, é comunicação não verbal. Então às vezes a pessoa chega e você está aqui, né. Já foi atendido por alguém assim? Já. Tem uma raiva. Quando eu chego em uma loja para ser atendido, algum local, e a pessoa não olha para mim, eu nunca mais volto. Nunca mais volto, porque aquela pessoa não, ela vendeu para mim sem perceber que eu estava lá, Uhum. sem perceber que eu era uma pessoa, não era só um cliente, eu era uma pessoa. E hoje pessoas compram pessoas. Então eu nunca mais volto. Eu chego em uma loja, a pessoa não olhou para mim, não percebeu, não chamou meu nome, Uhum. porque as pessoas gostam que as pessoas chamem o nome, ou Anderson, ou Richard. Se a pessoa não chamou meu nome, eu já não volto também, porque você precisa chamar o meu nome, eu preciso ser chamado pelo nome, eu não sou um número. Então, a pessoa aprender a se comunicar é muito importante para isso. Então, tem a comunicação verbal, que é a palavra, comunicação não verbal, a sua postura, você anda sempre cabisbaixo, ombro para baixo, pescoço para baixo, olhar para baixo, você não inspira confiança. Então, a sua postura também é comunicação. Anderson, eu não gosto de falar, então se porte melhor, se porte melhor. Eu tenho vergonha de falar, então assuma uma postura melhor. Use a sua comunicação não verbal. Já que a sua comunicação verbal não é tão boa e você pode melhorar também, você pode usar a sua não verbal. E eu faço o quê? Se não tenho a comunicação verbal e não sou bom, esquece a minha comunicação não verbal, eu não quero. Você pode ter a comunicação escrita. Hoje em dia tem storytelling. Você pode fazer copy. Você pode ganhar dinheiro escrevendo. Você pode escrever livros. Você pode escrever roteiros, você pode vender com storytelling, com copy, então, comunicação é tudo. Ou você fala, ou você mostra, ou você escreve. Então a comunicação é isso aí para tudo. Exatamente. Então acho que um dos primeiros pilares aí é aprender a se comunicar em 2025, que aí Aprender a depois se o resto vai comunicar. fluir. Vai aprender a Vai fluir. E vender, é vai aprender a claro, se você conectar. precisa comprar o média de constância. Essa daí essa eu nem vou falar Já vamos mais, né. deixar o link aqui já, hein? Vou deixar o link aí, você precisa comprar o meu curso Médio de Constância, porque sem constância também, filho, nem se comunicar se aprende. Se você não tiver constância para aprender a se comunicar, porque para falar tem técnica, para se Uhum. portar tem técnica, e para escrever muito mais. Para escrever muito mais, né, porque é português, é regra, Ah, exatamente. então aí é muito mais ainda. Então sem constância você não precisa, e é o investimento que eu falei, você precisa investir em você. Certo? E também eu também posso te ajudar nisso também, né, porque eu consigo te ensinar a se comunicar melhor através de mentoria, de comunicação. Uhum. Eu estava focado muito no meu curso de média de constância, acredito muito nesse curso, esse curso vai dar muito certo, vai ajudar muita gente, mas se você ainda quiser se comunicar, você pode me chamar que eu te ajudo também a se comunicar melhor. Ainda Através de consegue, oratória, através da comunicação não verbal, consegue ter uma comunicação mentoria, escrita. algo mais próximo? Sim, sim, você pode me chamar lá que a gente conversa, eu consigo te ajudar também, Boa. como se portar. Eu já consegui, vários aspectos da minha vida através depois que eu comecei a me comunicar melhor, eu percebi que eu me destaquei mais. Você se Uhum. destaca. Com certeza. Às vezes você não sou eu, tá, eu sou o melhor, mas mas às vezes você não é o melhor profissional técnico. Uhum. Às vezes tem alguém que sabe fazer mais do que você, consertar aquela máquina. Às vezes alguém sabe muito melhor do que você, trabalhar com Excel, por exemplo. Aquele cara domina Excel, mas eu domino comunicação. Uhum. Então quem que o meu patrão vai contratar? Eu sei Excel, então para ele já basta eu saber esse básico aqui. E para ele melhor ainda que eu saiba Excel e que eu ensine Excel. Que eu saiba Excel e que eu consiga me comunicar, do que aquele que sabe tudo de Excel, mas não se comunica. Então como a comunicação é o principal. Aprendeu a se comunicar, você vai aprender a vender, vai aprender a se conectar com outras pessoas. Então, Exatamente. E comunicação também é muito interpessoal, né, uhum. intrapessoal. Quando você
aprende a se comunicar com alguém, você aprende a se comunicar com você também. Exato. Porque às vezes a sua comunicação ela tá tendo um ruído aí. Quando eu ensino de comunicação, eu sempre falo dos elementos da comunicação. E um Uhum. deles, né, desses elementos é o ruído de comunicação. Porque a comunicação, assim, não é o que você fala, é como você fala. E Uhum. quando que eu sei que eu me comuniquei bem? Quando a pessoa entendeu o que eu falei. Quando a minha mensagem, ela foi realmente vendida. Quando eu falo vender, não é só venda, mas quando alguém comprou realmente a minha ideia. Realmente entendeu. Exatamente. Se alguém comprou a minha ideia, quer dizer que eu me comuniquei bem. Uhum. Às vezes a gente olha para alguém e fala assim, vou dar um exemplo aqui, não sei nem se eu posso, né, não quero falar de política, mas eu vou dar um exemplo clássico aqui. O nosso presidente, ele não tem a linguagem mais robusta, certo? Mas ele sabe se comunicar. Ele sabe atingir as pessoas, ele Se sabe conecta. como se conecta muito. Então ele sabe como se conectar. Não tô gente, eu não vou falar para se eu sou esquerdista, se eu sou de direita, senão Não é vai sobre isso, é. não é sobre isso, eu tô falando de comunicação. Exato. Mas o nosso presidente, ele não tem a linguagem mais robusta, mais técnica, né, aquela linguagem mais formal, a norma técnica, não, mas ele sabe se comunicar com você. Uhum. Então, um bom comunicador não é só o que fala bem, é o que fala certo. É o que sabe o que falar, quando falar e para quem falar. Porque às vezes você fala certo para a pessoa errada. Uhum. A pessoa não entendeu nada. Eu usei toda a linguagem técnica, gastei todo o meu vocabulário com alguém que, se você falasse "nós vai", o cara comprava a sua ideia. "Pô, a gente vamos ali, a gente vamos, demorou, tá feito". Agora se você: "Não, porque usa toda a linguagem robusta", a pessoa não entendeu nada, achou você chato, e a pessoa foi embora, você não vendeu, porque você não falou a palavra certa para a pessoa certa na hora certa. Comunicação é também você analisar. É aquilo que eu falo, é o contexto antes de contato. Para Uhum. quem que eu vou falar? O que eu quero passar? O que eu quero vender? Primeiro você vê o contexto e depois você tem um contato. Aí tem um outro político, já que a gente falou aqui de política, que para mim é o melhor comunicador hoje do Brasil, que é o Nicolas Ferreira, né. Não tô falando Uhum. para quem esquece política, gente. Sobre comunicação, ele é um. Estou falando de oratória, de comunicação. Falei muito bem do nosso presidente e vou falar muito bem agora da oposição, Uhum. que é da direita, que o Nicolas Ferreira ele é aí o fenômeno da comunicação. Todo mundo que estudou comunicação precisa estudar esses 2. Uhum. Precisa estudar o Lula e precisa estudar o Nicolas, porque eles falam muito diferente, a gente vê que eles falam muito, de uma forma muito diferente para públicos iguais, mas eles falam muito diferente e os 2 conseguem alcançar. Então estudar os 2. Para mim o Nicolas ele é o fenômeno da comunicação, a forma como ele se comunica, a forma como ele usa as palavras, o tempo, a altura, a pausa, então tudo ele usa com muita perfeição, assim. Tanto é que aquele vídeo dele que viralizou, foi o mais visto do mundo, Uhum. todos os analistas, todos os coaches, todos os professores e mentores de comunicação falaram dele naquela semana. Fala: "Meu, esse cara deu uma aula de comunicação aqui. Esse cara usou, o cenário certo, a luz certa, a voz certa, o tempo certo, a altura certa, Uhum. o tema certo. Então esse cara, ele deu uma aula de comunicação aqui pra gente. Então quem quer estudar, é bom saber também como que as pessoas estão se comunicando e qual o resultado que cada um tá tendo. Isso é bem Exato. interessante. Show demais. E pra gente já encaminhar aqui para os finais, vamos falar um pouquinho dos seus livros? Bora lá, gente, eu sou escritor também. Na verdade, é a minha primeira paixão é a escrita. Eu escrevo desde muito novo, sempre escrevi, sempre gostei Uhum. de escrever. E os meus livros, eu escrevo para um público, assim, mais cristão. Então, os meus livros são de ficção cristã, e tem um livro que é mais aberto, que é de autoajuda, que é esse daqui. Esse Já aqui. mostra pra galera aí. Esses 2 aqui são de ficção, isso aqui eu vou te presentear depois. Esses Opa. 2 aqui são de ficção, Missão Rondônia e Missão eu falo que é um público que é cristão, porque tem uma história que envolve mais ou menos, assim, o cristianismo, mas, assim, é para qualquer público, Uhum. porque esses livros aqui, eles tratam muito de corrupção, eles falam de charlatanismo, abuso de fé. Então, gente, é cristão, mas eu não estou falando bem não, tá. Tem a grande maioria do livro eu critico, inclusive, Uhum. apesar de ser cristão, na grande maioria do livro eu trago, assim, uma sátira, assim, sobre o uso da fé, o uso inadequado da fé. Como que as pessoas conseguem, coagir outras pessoas através da fé, que eu Uhum. acho um absurdo isso daí, inclusive. Então tem charlatanismo, tem corrupção, tem tráfico de drogas, tráfico de mulheres, então tudo dentro desses 2 livros aqui. Um se passa em Rondônia e um se passa no Rio de Janeiro, que é a continuação. Então esse livro aqui é bem bacana, pessoal aí que assistiu Tropa de Elite, o Rio de Janeiro, esse Missão Rio aqui é bem semelhante, assim, eu trago Uhum. muita coisa, assim, de de milícia, de tráfego, então é bem interessante esses 2 livros. Fala de corrupção, fala de charlatanismo,
tem aventura, tem plot twist, tem tudo no livro. E esse daqui, ele é mais voltado para autoajuda. Uhum. Então, esse daqui é bem interessante que ele também tem muito a ver com constância também, ele fala sobre aproveitar o caminho. Então ele fala sobre você como que você consegue começar e terminar uma jornada, como que você consegue ali no meio do caminho aproveitar as belezas que o caminho te traz. Porque às vezes a Uhum. gente é muito imediatista, né. Então a gente quer começar e quer terminar, e a gente sempre pensa no destino, sempre pensa no resultado, no ponto final. E esse livro aqui eu trago muito esse pensamento de que você precisa aproveitar o caminho. Uhum. Você precisa aproveitar que está muito em alta. Eu não gosto muito de usar quando está muito em alta, mas precisa aproveitar o processo. O pessoal fala Sim. muito processo, né, eu não gosto muito, está muito em alta, então eu não gosto de usar. Mas você precisa aproveitar esse caminho, porque até chegar no resultado, até chegar no destino, você tem um caminho, Uhum. você tem um trajeto. Se você não aproveita isso daqui, você vai chegar aqui triste, você vai chegar aqui já cansado, já desanimado. Você até conseguiu, mas não valeu de nada, Uhum. porque você não aproveitou todo o seu caminho. Você, beleza, conseguiu o seu projeto, mas você poderia ter aproveitado mais. Você poderia ter aproveitado a sua família, você poderia ter aproveitado uma viagem, você poderia ter aproveitado tanta coisa que você poderia ter aproveitado durante o caminho, mas você estava tão focado aqui no seu resultado que você não viveu. Você não viveu. Você chegou lá destruído e você não teve uma vida. E esse livro aqui é assim, gente, eu já falei em outros podcasts, já falei em programa de televisão. Uhum. Se eu indicasse um livro para alguém ler na vida, eu indicaria Aproveite o Caminho. Eu Mas indicaria. e tá à venda? Como que é? Dá pra Cara, galera esse livro aqui, encontrar? vamos lá, é bem importante você perguntou, porque, assim, Aham. esses livros, eu troquei, os 3 são da mesma editora e eu troquei de editora agora. Então eles não estão Uhum. disponíveis para venda no momento, Boa. porque eles estão sendo reeditados, vai mudar a capa, vai mudar a edição. Então muito em breve eu vou falar nas redes sociais lá quando eles foram Uhum. relançados, foi para uma editora maior, então graças a Deus, né, Aí sim. tem um contrato maior com a editora maior, então agora eles vão ser relançados, vão ser republicados e quando tiverem disponíveis eu vou lançar nas redes sociais lá. Mas quando tiver, gente, esse daqui, ó, se alguém tiver que ler um livro na vida, tem que ser Aproveite o Caminho. Esse livro ele me ensinou muito, ele vem de uma experiência pessoal, eu conto essa experiência pessoal no livro, e ele me ensinou muito e ele vai ensinar Uhum. muitas pessoas. Você precisa aproveitar o caminho. A vida é muito mais do que resultado. E a gente pensa muito nisso, né? A média de constância, ela fala muito também de Uhum. resultado, mas a gente não vive só de resultados. A gente não é uma máquina que alguém programou para fazer alguma coisa, não, a Uhum. gente tem emoções, nós temos pessoas que dependem da gente, pessoas que a gente quer conversar. Você tem que parar alguma hora no caminho para você tomar uma água, você tem que parar para se hidratar, você Uhum. tem que parar para ver paisagem. Então, gente, é aquela velha história, não sei se você já teve essa experiência de quando você vai viajar, que antes da viagem a sua dopamina está muito mais alta, a sua Uhum. expectativa está muito mais Sim. alta. Você está preparando a mala, você está pensando em que vai fazer, A você está expectativa, a né? expectativa é muito mais alta. E às vezes quando você chega lá, você fala: "Meu, não é tudo isso que eu Ah, imaginei". exato. Não é às vezes o seu resultado nem é tudo isso que você imaginou, mas a sua Uhum. expectativa, comprar a mala, fazer a mala, comprar a sua roupa, programar o seu passeio, ver a agência certa, então isso daqui te gerou muito mais satisfação Uhum. do que propriamente o seu destino. O Aproveite o Caminho fala muito disso. Aproveita esse momento. Aproveita o momento de fazer a mala, aproveita o momento de de programar a sua viagem, porque quando você chegar lá, você vai chegar satisfeito. Uhum. Você vai chegar lá, eu consegui, mas eu vivi todo o processo. Eu aproveitei todo o processo, então eu consegui aqui porque eu aproveitei o meu caminho. Então esse livro é essencial para quem quiser ler. Eu falo assim que ele é autoajuda cristão, mas não, ele é para todas as pessoas que querem realmente aproveitar um pouco mais da vida, essa correria, essa loucura que a gente vive no nosso dia a dia. Fera demais. Que papo, hein? Show, nego. Vários insights aí. Precisamos de insights. Quem assistir aqui inteiro e não tiver um insight é porque não prestou atenção, Não porque dá, né, não pode, né, não pode. foi uma aula aqui, hein? Já, Bacana. já aproveitando, agradecer você, a sua presença aí. Valeu demais esse bate-papo. Obrigado, Richard. Sinta-se à vontade para voltar mais vezes para a gente continuar, que uma hora é pouco, né? Obrigado. Eu tenho que voltar aqui para a gente dar algumas dicas Exato, de oratória, de comunicação, a gente falar exatamente. algumas dicas práticas aí, pessoal. Pessoal, é legal também aprender Boa, vamos trazer algumas mais dicas, a coisa pra gente vem galera aí. te fala assim, com certeza, E já virei fã. aproveita, já deixa as suas redes sociais aí pra galera te achar, se tiver site, Certo, gente, Instagram. vamos lá. Ó, primeiro eu vou deixar o link do meu curso, Média de Uhum. Constância, a gente vai A gente vai deixar o deixar link aí na embaixo. descrição Isso, na também. descrição.
O pessoal que fez a média de constância, quem não entendeu, volta lá o vídeo, vê lá na parte que a gente ensinou, Uhum. pra gente comentar, né, pra gente: "Ah, minha média é 6, minha média é 5", pra gente ver o que você pode Boa. fazer aí. Então eu vou deixar o link. Eu gosto mais de falar do meu Instagram, que é onde eu mais, Boa. né, como eu meio que uso a média de constância, a minha disponibilidade precisa estar alta, Uhum. então eu não fico toda hora no Facebook, TikTok, eu tenho tudo isso aí, mas eu Aham. prefiro atender pelo Instagram e pelo WhatsApp. Então eu vou deixar também o link, Boa, deixa pra galera aí. andersonconceição.oficial, @ lá, Instagram. O meu WhatsApp eu posso deixar na descrição aí também, você pode falar comigo, se quiser me chamar, tirar alguma dúvida pelo curso ou alguma mentoria de comunicação, palestra também, se você precisar de palestra, palestra motivacional, inteligência emocional, autoajuda, também consigo te ajudar. Vou deixar meu WhatsApp e meu Instagram, @oficial Anderson Conceição, Fera certo? demais. E tem o TikTok também, Facebook, mas aí você pode mandar no Insta que eu te direciono lá, Beleza, a gente certo, vai gente? deixar o Insta aqui na descrição, então é só chegar, clicar no link e já falar direto com o homem aqui, Fechou. beleza? Obrigado, Valeu, Richard. Anderson, tamo junto. Obrigadão, Então é prazer. isso aí, galera. Se você curtiu o episódio, já deixa o like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, compartilha com seu amigo. E é isso, tamo junto, até a próxima, valeu, aloha!